a partir do tempo, a partir do instante, tá? Nós sabemos que se um objeto, um corpo, um móvel está se movimentando, então a posição dele vai mudar com o passar do tempo, certo? Então a função horária das posições vai servir para quê? Vai servir para a gente descobrir qual é a posição do móvel, ou seja, qual é o valor de S, quando você tem o valor para o tempo, certo? Nós vamos conhecer essa função horária direitinho. Olha, nós vamos partir aqui da função da velocidade, tá? Nós já sabemos que para calcular a velocidade, para calcular aqui a velocidade, você vai pegar aqui, olha, dividir o espaço percorrido dividido pelo tempo, né? O ΔS dividido pelo ΔT, o deslocamento escalar dividido pelo tempo, vai encontrar aqui a velocidade. Partindo dessa equação da velocidade, nós vamos deduzir aqui a função horária das posições. Tá aí, ó. Conservamos aqui o V, certo? Conservou aqui o V, o sinal de igual, também conservamos. Quem é o ΔS? Nós sabemos que o ΔS, na verdade, é uma variação do espaço, certo? Como é que eu calculo a variação do espaço? É a posição final, certo? Posição final, que é o S, menos a posição inicial, que é o S0. Isso aqui tudo dividido por quem? Pelo tempo, ΔT. Como é que eu calculo o tempo? T, que é o tempo final, menos o T0, que é o tempo inicial, certo? Olha como é que vai ficar isso daí, ó. Fazendo aqui extremos e meios, gente, ó. Fazendo extremos e meios, ó. Aqui eu pego, ó, extremos e meios. Aqui embaixo do V eu sei que tem um subtendido, olha. Certo? Aí eu vou pegar aqui, ó, 1 vezes S menos S0. A resposta vai ser S menos S0, porque o número 1 vezes qualquer número é o próprio número, olha. Então, ó, 1 vezes S menos S0, S0, que é igual, certo? V vezes T menos T0, tá aqui, ó, V vezes T menos T0. Só fiz a multiplicação aí, tudo tranquilo. Agora nós temos que considerar o seguinte, olha, nós vamos considerar o tempo inicial, que é o T0, nós vamos considerar esse tempo inicial igual a zero, certo? Nós vamos dizer que o tempo inicial é igual a zero. Por quê? Porque é a partir do tempo igual a zero que a gente vai começar a marcar o tempo decorrido. Imagina só, quando você está com o cronômetro na mão, para marcar o tempo, quando você inicia a marcação do tempo, o tempo inicial ele é zero. Aí 0, 1, 2, 3 e assim vai. Então o tempo inicial para nós aqui vai ser zero, certo? Aí o que eu vou fazer? Que a gente vai fazer aqui, olha. Quando você substitui o T0 por zero, o que vai acontecer? Vai sobrar assim, ó, T menos zero. T menos zero, T. Então, desse dado aqui da igualdade, olha, no segundo membro, vai sobrar para nós o seguinte, V vezes T. É isso que vai nos sobrar. E aí nós vamos ter essa função aqui, certo? Essa função aqui, que nós chamamos ela de função horária das posições, certo? Nós chamamos ela de função horária das posições ou função horária dos espaços para o movimento uniforme, tá? Não esquece que essa função aqui, ela só é válida quando você está trabalhando com um movimento uniforme, ou seja, aquele movimento em que a velocidade aqui, olha, a velocidade ela é o que? Ela é uma constante, certo? A velocidade ela é constante, ela não muda. Essa função aqui só vale
essa função horária só vale para situações que envolvem o movimento uniforme, certo? Ou seja, aquele movimento em que a velocidade permanece constante. Pois bem, então nós temos aqui a função horária dos espaços. S é igual a S0 mais V vezes T. Bem aqui no meio, aqui entre o V e o T, tem um sinalzinho de multiplicação, viu? Não esqueça, o sinal de vezes aqui no meio, tá? É isso que a gente tem aqui. Agora nós precisamos aprender o que significa o S, o que significa o S0, o V e o T. Eu imagino que vocês já saibam o que significa isso daí. Vamos lá. Olha só. Quem é o S? Esse S aqui que está sozinho. Ele representa a posição final. O S0. Quem é o S0? O S0 é a posição inicial. O V. Quem é o V? Esse V aqui, gente, é a velocidade. Tá? Lembra que a velocidade nesse caso tem que ser constante, ela não muda. Tá? E aqui, multiplicando com o V, eu tenho o tempo. Certo? Eu tenho o tempo. Só lembrando, gente, que as posições aqui no Sistema Internacional de Unidades, a posição ela é calculada em metros. Então aqui, ó, posição final é em metros, posição inicial também é em metros, velocidade em metro por segundo, certo? E o tempo é calculado em segundos, tá? Isso no Sistema Internacional de Unidades. Mas as questões elas podem aparecer com outras unidades de medida aí, tanto para o espaço como para o tempo. E cabe a você fazer as devidas conversões, né, entre uma unidade e outra. Tá bom? Professor, para que serve essa função aqui, gente? Para que serve isso daqui, essa função? Essa função horária das posições, ela vai servir para a gente descobrir qual é a posição, ou seja, qual é o valor de S, quando você tem os valores da posição inicial, da velocidade, que é constante, e do tempo, certo? Quando você souber o valor da posição inicial de um móvel que realiza um movimento uniforme, souber a velocidade dele e souber o tempo, você vai poder calcular o valor da posição, tá? É isso que a gente vai ter que aprender a fazer. Vamos para frente. Aqui um exemplo para a gente poder praticar um pouquinho. Um móvel descreve um movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, de acordo com a função horária. Aí está aqui a função horária. Essa função aqui, ela é semelhante a essa que eu vou mostrar aqui, olha, que a gente acabou de ver. Ela é semelhante a essa aqui, ó, tá? Como se fosse uma parente dessa daqui, ó, irmã dessa, ó, certo? São parentes, beleza? Tem lá naquela função aqui desse slide, olha, nós temos, ó, a posição final, que é o S, o S0 é a posição inicial, o V, que é quem está multiplicando com o tempo, é a velocidade, e o T é o tempo. Vamos ficar atentos nisso daí. Aí tá aí, ó. Um móvel descreve um movimento uniforme de acordo com a função horária. S igual a menos 20 mais 5T, de acordo com o sistema internacional. Se está dizendo que é de acordo com o SI, significa que o tempo é em segundos e a distância ou as posições ou o espaço é em metros. E a velocidade, é claro, vai ser em metros por segundo. Determine, letra A, o espaço inicial e sua velocidade escalar. É a primeira pergunta. Qual é o espaço, ou seja, a posição inicial e sua velocidade escalar? Como é que eu vou descobrir isso? Muito fácil, já a gente vai ver a resposta. Letra B. Qual é a posição no instante t igual a 10 segundos? Então, para um móvel que tem como função horária essa aqui
O cara quer saber qual é a posição desse móvel depois de 10 segundos. E a letra C, o instante em que ele passará pela origem dos espaços.